Então estamos no capítulo 18, item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Eu desconfio que aqui tem uma advertência para os funcionários do Cristo. Eu desconfio. Porque todo mundo que foi lá justificava, falava, pô, mas eu fazia em seu nome, tudo em seu nome, né? Quem trabalha em nome de alguém é representante pelo menos, né? Então ele está falando para os representantes do Cristo aí. Esse é o cuidado. Porque a gente pode também pegar 2, 3, 4 representações e não fazer o serviço muito bem feito para nenhuma delas, não é mesmo? Eu ouvi falar isso aí, quem é o representante de uma empresa, se dedicar bastante bem, ótimo, mas tem gente que não aceita uma só representação, quer representar um monte de empresa e depois se atrapalha, porque a coisa acaba fugindo um pouco do controle. Então aqui eu tenho a sensação de que Jesus está falando para nós, que estamos querendo trabalhar para Ele, representá-lo aqui na Terra, no sentido de edificarmos na sua palavra, ou seja, trabalharmos naquilo que nós acreditamos e que Jesus nos disse, no trabalho da prática do bem, do amor, da verdade, no trabalho da compreensão, da compaixão, do carinho, do amor pelas pessoas, por todas as pessoas e as coisas. E depois a gente viu com a doutrina espírita, né? Um dos representantes representou muito bem, que foi o Chico, né? Um ótimo representante do Cristo na Terra, né? Que deixou para a gente aí um trabalho magnífico mostrando histórias incríveis. E dentre essas histórias, a gente tem lá a história, né, de um senhor que era muito dedicado e trabalhava muito, né, muito mesmo para o Cristo, de uma forma bastante assim dedicada. Então, é o livro Jesus no Lar, é um livrinho do Neio Lúcio, que tem as reuniões de Jesus na casa de Pedro. Enéio Lúcio e Jesus no Lar. E lá, acho que pela lição 46, 47, mais ou menos, tem a historinha de um senhor que queria servir o Cristo, e aí o negócio começou a ferver para cima dele. Aí ele foi falar numa comunidade, os caras prenderam ele, ficou um tempão preso, mas mesmo preso, ele era abnegado, ele ajudava os outros presos, ele fazia... Bom, ele começou a incomodar na prisão, soltaram ele. Depois soltaram ele, foi para outra cidade, na outra cidade também servindo o Cristo e tal. Pegaram ele para Cristo e malharam ele à vontade, e aí ele tranquilo, servindo, resignado, paciente, cansou de ser o alvo dessas pessoas algozes também. Então ele vai contando uma história dizendo que, na verdade, os servidores do Cristo trabalham e precisam trabalhar nessa direção, na ideia de converter profundamente as pessoas, não só na conversa, né? Ele fala que nós pregávamos seu nome, né? Curava até pessoas. Veja, ele inclui inclusive aqui os caras que têm o dom da cura, hein? Já pensou? Que tristeza deve chegar no mundo espiritual e falar assim, eu tive uma casa lá, curei não sei quantas mil pessoas lá, né? E aí fala assim, mas eu não posso te reconhecer, porque o essencial que devia ser feito não foi, não é? O essencial não foi feito. E qual que é o essencial? Não é? O essencial é as pessoas saberem o quanto a gente ama o Cristo, mas mais do que isso, saber que nós estamos nos pautando, as nossas ações estão pautadas nos ensinos do Cristo, para que outras pessoas possam também se contaminar com essa alegria e com essa felicidade de ser cristão, e que possam continuar a obra do Cristo na Terra, não é? Então esse é o essencial, é curar o nome dele, ficar falando, que nem os expositores, né? Tá cheio de expositor que fala do Cristo o tempo todo, que nem eu, né? Por exemplo, né? Faço exposição nas casas aí, né? Mas será, depois eu pego. Mas será que eu estou mesmo assim me pautando nos ensinos do Cristo? Esses dias eu ouvi um negócio muito interessante, dizendo que mais do que a gente pode imaginar, do que a nossa missão na Terra, o mais importante não é a nossa missão. O mais importante é como a gente lida com ela, como que nós estamos trabalhando interiormente com ela. Porque o que nós estamos fazendo, qualquer um pode fazer. Será que Deus depende da gente para que o universo funcione? Será que Deus depende da gente para o Sol nascer todo dia, para a Terra ter esse equilíbrio dentro da galáxia? Será que depende da gente? Mas o importante, porque assim, se a gente falhar na missão, na verdade, o problema não é ter falhado na missão, o problema é saber como que aquilo estava dentro de nós, o que aquilo estava realizando de modificação dentro da gente. Então, tudo que nós tivermos que fazer, nós temos que pensar o seguinte,
o que que isso serve para mim interiormente? Porque fazer as coisas exteriormente, né? Empacota a mensagem, vai no correio, faz não sei o quê, pode significar muita coisa. Mas o que significa é a gente saber o que que aquilo interiormente está trabalhando em nós, não é? A simplicidade, a humildade, né? Então, de vez em quando você vai, por exemplo, no correio, por exemplo, as pessoas distratam você. E a gente que é funcionário do Cristo não leva desaforo para casa. Não é assim? Às vezes uma pessoa pedir mensagem aqui distrata a gente, mas a gente que é funcionário do Cristo não deixa barato. Não é isso? Tá funcionando? O trabalho está funcionando dentro da gente? Ou só está funcionando para fora? Exteriormente. Não é? Então a gente precisa pensar o que está acontecendo com a gente dentro daquilo que nós estamos fazendo. Estou servindo lá os necessitados na Praça da República, mas não perco tempo. Se precisar, a madeirada, vou para cima da madeirada mesmo, não tem moleza. Por quê? O funcionário do Cristo está disposto a isso. De pegar um pelo pescoço, quer dizer, como é que pode, né? Dar uma resposta rápida, né? Para uma pessoa altamente desequilibrada. O funcionário do Cristo está fazendo isso? Então, é assim, o que adianta, né? Senhor, Senhor, nós profetizamos, falamos seu nome, curamos seu nome, comemos com o Senhor na mesa. Imagine como deve ser difícil você conviveu com o Cristo naqueles rápidos instantes na Terra, 3 anos, 1000 dias. Mas até Deus chicoteou as pessoas, né? Então vejam, é uma questão de interpretação. Nós não podemos ver o Cristo raio, irado, irascível, não. Ali é uma outra configuração de informação. Mas o que a gente pode entender é isso, né? Nós fizemos tudo isso e aí fala assim, mas não dá para mim. É desse jeito que você está, não dá. Porque eu estou vendo que você não mudou. Está do mesmo jeito. Você trabalhou muito para mim, eu reconheço, mas você não mudou nada. Quando Jesus chicoteou, ele não tinha ódio, né? Não, a configuração da informação é diferente. Mandou todo mundo trabalhar. Então, a informação dessa questão aí, que nós vamos talvez ver aí no futuro, é um pouco diferente, né? Então, é isso. Olha o que ele fala no item 8 aqui. Se você quebrar um dos meus mínimos mandamentos e ensinar para os homens. Então, você ensinou uma coisa que era o que não devia fazer, né? Você virou o exemplo reverso, contrário. Então, você ensinou o que não devia fazer, ficar alcoolizado, xingar todo mundo no meio da rua, no trânsito. Você ensinou o que não deve ser feito, né? Então, esses aí, assim, ensinar aos homens será chamado pequenininho no reino dos céus. Mas o que ensinar e guardar os meus ensinamentos, esse será considerado grande, né? Quer dizer, não precisou que as pessoas pensassem assim, eu ser alcoólatra? Acho que não, né? Não é uma boa. É uma coisa. Ou a pessoa ter um exemplo reto e libado e mostrar que realmente o alcoolismo não tem nada a ver com o ser humano. Então, é diferente, né? Mas, enfim, basicamente, é o que a gente pode entender de nós, né? Porque em algum momento a gente quer, assim, como é que a gente quer? A gente quer, assim, a aprovação do Senhor, em algum momento. E em algum momento a gente está na direção contrária a essa aprovação, mas a gente quer a aprovação dele, né? Então, por exemplo, a mãe manda ir para a escola. Aí tá chovendo, você fala, mãe, mas tá chovendo. A gente quer a aprovação da mãe para não ir. E se a mãe estiver na via reflexa inversiva, ela também vai falar, realmente está chovendo, melhor não ir. Mas se a mãe estiver na direção boa, não, a mãe vai com você, a gente põe um guarda-chuva, põe uma galocha, galocha nem existe mais, né? Mas põe uma capa, né? Capa de chuva praticamente também não existe, só aquelas de plástico branca, né? Mas antigamente tinha uma capa que vinha uma coisinha assim, né? A capa embrulhadinha, desembrulha a capa e tal, aquela capa de chuva que existia. Aquela boa, né? Era boa, era um ótimo presente de Natal. Aliás, é até bom de pensar, né? E levava a criança, ia com ela, tomava a chuva junto com ela para ela ver a importância que ela tinha de ir. E não só por causa da aula que ia ter, mas do trabalho de perseverança que nós temos que ter nas coisas que nós estamos fazendo. Não é isso?